muito bem, de volta aqui com o Alerta em Debate toda quinta-feira. Você sabe que a gente debate um assunto, né, interessante para a nossa população, para a população da nossa região e também do nosso país. E toda quinta-feira está comigo nesta bancada Noêmia Gomes. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde, Renê. Eis-me aqui. Boa tarde a todos vocês que acompanham o Alerta em Debate. E hoje, o Alerta Total, né? E o Alerta Total também, né? Bom, hoje nós vamos receber aqui o vereador Paulo Gaspar, da cidade de Campinas, do Partido Novo. Nós vamos falar um assunto sobre crianças e jovens em situação de rua. Mas antes, vereador, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui no Alerta em Debate na RFTV. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Noêmia. É um prazer estar aqui com vocês no Alerta. Vamos lá. Muito obrigado. Vereador, nós sabemos que esse assunto, quando se fala de crianças, jovens e também pessoas, né, em situação de rua, de vulnerabilidade, é um assunto que não contempla apenas a cidade de Campinas, e sim o país inteirinho. Nós estamos vivendo aí, parece que uma onda, infelizmente, mas na minha modesta opinião, queria que o senhor falasse sobre isso. Isso engloba não só a área de segurança pública, são várias políticas públicas que precisam ser implementadas para que a gente comece a tentar sanar esse problema. É claro que é uma utopia dizer que vamos resolver esse problema no total, mas eu queria que o senhor falasse dessa situação na cidade de Campinas. Perfeito, Renê. A gente abriu uma comissão na Câmara, eu sou o presidente da Comissão da População em Situação de Rua, e a gente estudou não só a questão das crianças, mas da população de rua em geral, né? E é um problema crônico, estrutural e histórico no Brasil. A causa, na verdade, ela não vai ser uma solução de curto prazo e ela está diretamente relacionada com a questão socioeconômica e com o passivo histórico que nós temos, né? O município, no caso Campinas, ele não tem ferramenta suficiente para combater a causa do problema, porque é o município e não a União. Ele vai combater a consequência do problema, ou seja, o atendimento final, o que eu chamo de enxugar gelo, né? Então, a pessoa foi para a rua, aquela família está em situação de vulnerabilidade por causa de um problema estrutural de Brasil, que somente a União e o próprio Estado têm poder e política pública para isso. O município, infelizmente, ele só fica na assistência, na saúde e na segurança ali, tentando remediar a situação e não deixar piorar. Então, esse é um grande desafio que nós temos aí. Vereador, boa tarde. E eu gostaria também, assim, a gente está falando sobre a população de rua em geral, mas a gente tem visto que aumentou o número de crianças, né, nas ruas praticando a mendicância. E eu sei que a gente tem todo um sistema de defesa das crianças menores de idade em situação de vulnerabilidade, mas mesmo assim esse número tem crescido. O senhor disse que faz parte aí de uma comissão. Como que tem sido tratada essa questão das crianças nas ruas? Bom, existem os órgãos específicos aí, tanto o MVM como o Movimento Vida Melhor, que é um braço da assistência social, onde faz a abordagem na rua quando é denunciado esses casos ou evidenciado esses casos, e encaminhado para o Conselho Tutelar, que vai fazer o tratamento com a família em si, ou destinar para o orfanato, enfim. Então, isso já desde sempre tem essa política assistencial, mas, como eu disse, é uma questão estrutural no Brasil e que esses órgãos de atendimento não conseguem trabalhar na causa do problema. A causa do problema ela vai diminuir quando nós tivermos a diminuição da desigualdade social no Brasil. E atrelado, desculpa, fique à vontade. E atrelado esse problema socioeconômico das pessoas, de famílias que migraram para a rua, né, por não ter condições de manter uma casa, a gente também tem muito a situação da pessoa, do usuário de droga, né, vereador? Aumentou bastante o número de usuários de drogas nas ruas de Campinas e daí mistura tudo. Como que a gente não vai resolver isso, mas como a gente consegue melhorar essa situação, visto que todo mundo tem o direito, né, da escolha, né, de querer ou não querer estar ali. Mas a gente percebe que muitas das pessoas que estão ali
numa situação de rua, que é usuário de droga, já há muito tempo ela não sabe mais o que ela quer, né? Tem vários fatores aí, né? A matemática dos números aí gira em torno de 85% de pessoas que estão na rua são dependentes de álcool ou droga, né? E a droga, majoritariamente, é o crack, o problema. Campinas, em 40 anos, ela dobrou a população de 600 mil para 1.200.000. Então, foi uma mudança muito repentina. Campinas, como toda grande cidade, inclusive no mundo todo, atrai essa população. Então, a gente teve uma migração durante esses anos todos, aí, as últimas décadas, da população rural para cidades, ou seja, a gente tem quase 90% da população vivendo nos centros urbanos. Tivemos a pandemia aí, recentemente, que potencializou demais o problema. Então, foi uma conjunção de fatores que torna crônica a situação e não tem solução no curto prazo. O município, infelizmente, vai ter que aprender a conviver e tentar mitigar esses problemas, atacando não só a consequência, como é feito hoje, mas também a causa. Aí, que aí vai, eu concordo aí com o Dário, quando ele dá as declarações, ou recentemente que ele teve lá com o Alexandre de Moraes, no STF, ou quando ele critica o governo federal, ele tem razão no sentido de que o município fica sozinho, né? Nós temos o problema de pacto federativo, que 90% da renda do município vai embora, né? Então o município tem que arcar com tudo, com saúde, com educação e com esse problema da assistência social e da saúde específica aí. Então o município fica com o pires na mão, literalmente, e para a gente mitigar esse problema na cidade, além do que a gente já tem feito, tem que aumentar o efetivo em todas essas secretarias, que é um trabalho multissetorial, são 10 secretarias aí envolvidas, não é só saúde, segurança e assistência, tem muitas outras aí, trabalho e renda, etc. E esse trabalho intersetorial, ele exige um desafio muito grande de gestão, né? Você precisa ter alguém que comande e faça a comunicação e o canal entre todos esses setores, né? E além de fazer esse assistencialismo, a gente teria que ter uma política de longo prazo para Campinas na questão do planejamento urbano. Eu sou urbanista, então eu sou especialista na área. E as grandes cidades como Curitiba, por exemplo, que é o exemplo número 1 do Brasil, que tem um porte de Campinas e é reconhecida mundialmente por ter resolvido as questões de planejamento urbano de forma muito eficiente, porque teve política de longo prazo. Teve um prefeito que foi 3 vezes seguido prefeito e depois 2 vezes governador, ou seja, teve continuidade de políticas, né? Então é isso que falta para Campinas. Cada prefeito, cada governo que entra cada 4 anos é aquele voo de galinha e não existe uma continuidade de política pública para atacar a raiz do problema. Esse é o grande problema de Campinas. Agora, quando o senhor diz aí, né, uma política de longo prazo, mas existe algum trabalho já para que isso seja efetivado? Algum prefeito da área ou qualquer um anterior já começou, pelo menos, a estudar onde atacar esse grave problema? Olha, infelizmente, nunca houve essa preocupação, não só desse prefeito, como de todos que houveram na história de Campinas e no Brasil inteiro. É um problema do sistema político nosso, que ele é baseado em loteamento de secretarias e de cargos, né? Então, qualquer governo que entre, qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente da República, quando ele faz uma eleição, ele é obrigado a fazer a tal da coligação partidária, ali ele já faz as promessas de que se ele ganhar, ele já vai... A distribuição, né, vereador? Ele vai distribuir o bolo para todo mundo que apoiou ele, e a hora que ele entra, e acontece esse grande problema crônico e causal do Brasil, que em qualquer município, em qualquer instância, qualquer estado, os órgãos não se conversam, porque cada um é de um partido e cada um tem o seu ego e cada um tem os seus interesses. Então a população fica em último lugar. Esse é o grande desafio. Então os governos, seja municipal, estadual ou federal, mais bem-sucedidos em qualquer política, são aqueles que conseguem ter mais diálogo e mais sinergia entre os diversos setores de cada governo. No caso do Dário, recentemente nós tivemos uma divisão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, onde entrou o Marcelo Coluttini, porque antigamente a Carolina Baracá, que estava assumindo esses 2 papéis aí, tanto do urbanismo quanto do planejamento, simplesmente não dá conta, não é ela, é qualquer um, não ia dar conta, porque a pasta é muito complexa. Quando o Marcelo assume o planejamento, e a minha crítica foi porque foi só agora, no final do governo, né?
deveria ter sido desde o início, aí sim você consegue focar no planejamento. Porque o urbanismo ele apaga o incêndio todo dia e o planejamento pensa no longo prazo. Agora está começando a se instalar umas bases para esse tipo de política em Campinas. Vereador, eu vou voltar ainda nessa questão das pessoas em situação de rua, porque sempre existiu aquele, e não era um mito, um boato, porque era evidente que acontecia, né? De chegar novas pessoas para Campinas, que vinham para cá, que migravam para cá, que não eram de Campinas. Porque se a gente olha hoje o tanto, não sei se o senhor tem os números de quantas pessoas hoje vivem na rua, números recentes disso, mas a gente tinha aí a gente sabia, era notório que isso acontecia, de que as pessoas vinham para Campinas. E como que pode ser resolvido isso? O senhor, que é uma pessoa aí de planejamento, que é uma pessoa que pensa o futuro, e eu acredito que o senhor também esteja colaborando bastante aí com as suas ideias, mas como que a gente resolve esse problema? Recentemente, né, o ano passado, a gente teve até aquele problema numa cidade aqui vizinha, de Montemor, que o prefeito levou todo mundo num ônibus, né, para sair da cidade. A gente não pode fazer isso, mas chega gente aqui. E antigamente, diz a lenda, que prefeituras de outras cidades mandavam essa população para cá. Porque não é possível que tantas pessoas aqui na cidade sejam daqui mesmo de Campinas, né, que sejam campineiros mesmo. Como que resolve isso? O senhor já conversou? O senhor tem uma ideia de quantas pessoas estão aqui hoje, né, nessa população, vamos dizer assim, flutuante aqui em Campinas? Sim, os dados oficiais são em torno de 1.000 pessoas na cidade de Campinas, mas a gente tem a percepção que é no mínimo o dobro ou o triplo disso, né? Essa percepção vem das ONGs, né, que trabalham na rua, e a gente tem contato diário com elas, né? E esse número é crucial e a tendência é aumentar, né? Você tem uma ideia, São Paulo são 50.000 pessoas, Belo Horizonte são 15.000 pessoas e por aí vai, né? Então Campinas tá bem privilegiado em relação a esses números, mas infelizmente a tendência é aumentar. Isso que você falou, que as prefeituras ou as cidades têm mandado para cá, continuam mandando. Claro que isso não pode velado, ser explícito, né? Não pode ser explícito, então continuam mandando, as vans continuam chegando e desembarcando as pessoas aqui. A prefeitura de Campinas, ela não tem como impedir, a não ser que tivesse uma coisa explícita, né? Então não tem como saber. E quando a maioria das pessoas são de fora, tá? Então 75% das pessoas são de fora, de outros estados, de outros municípios, e toda grande cidade como Campinas, ela atrai não só da RMC em volta, como de outros estados, cidades menores. Essa pessoa que está na rua, ela fica em evidência, ela não quer isso, então ela procura o grande centro, e até para sair do problema da família, porque é o grande problema de tudo, a causa está no rompimento dos laços com as famílias, né? E desse total que está na rua, 85% aí, eu me arrisco a dizer, que são aqueles casos crônicos, que já moram ali há 5, 10 anos na rua, e que o cara já está totalmente tomado pelo vício, e é quase que impossível de sair dessa situação, por mais que ele queira, porque ele já está acomodado com essa situação, ele já não quer mais sair. Quando você tira, ele volta, e pode ser inúmeras vezes. Tem lá os seus 15%, que esses estão, porque perderam moradia, porque estão numa situação de depressão, porque, enfim, perdeu o emprego, vários motivos, e que, como é uma coisa mais recente, você consegue, com os programas que nós temos hoje, retirar essas pessoas, né? E na causa do problema está a habitação, né? Aqui em Campinas a gente tem mais de 40.000 pessoas na Feira do Aquário, que não tem moradia. No Brasil são mais de 8 milhões. É um problema que desde sempre existiu aqui no Brasil. Agora, pois não, pode não, eu ia só perguntar para ele quais os programas então implementados aí pela prefeitura para tirar esses moradores ou essas famílias em situação de rua. É feita a abordagem, né, tanto pelo SOS Rua, que atende mais na parte da saúde, para dar atendimento para essas pessoas, seja qual problema ela tiver, e também assistência social. Então, quem quiser ter um emprego, existe uma amiga que vai
que trabalha junto com o Trabalho e Renda, que vai fazer capacitação, ou arrumar empregos como jardineiro, pintor, construção civil, serviços básicos assim, e a pessoa ela ganha uma bolsa, né, de um salário mínimo por mês. Tem os albergues, né, mas eles são temporários. Tem as casas de passagem, que são algo mais de um período maior, de 6 meses, por exemplo. E um programa, na verdade 2 programas ou 2 projetos que eu já propus para o prefeito, infelizmente não houve interesse do governo na época, porque já faz 2 anos isso, eu acabei protocolando na Câmara de Campinas. São 2 programas, que é um que chama Moradia Primeiro, que é o Housing First, que já acontece no mundo inteiro, que é para dar moradia para quem está na situação de rua e quer sair dela, então ela precisa de um abrigo, uma locação, né, um aluguel, um local subsidiado com aluguel, para que ele possa reestruturar e sair daquela situação. E o outro é a locação social mesmo, que é diferente hoje do auxílio aluguel, que é uma bolsa de R$600 que hoje existe em Campinas, para aquelas famílias que foram retiradas de área de risco, de área de invasão, que estão dentro da Secretaria de Habitação lá do programa dela, né? Mas que ela usa esse dinheiro para qualquer coisa. Então, na locação social, a prefeitura vai subsidiar o aluguel da mesma forma que Moradia Primeiro, mas vai ter um trabalho de assistência, saúde e capacitação em cima dessa família ou dessa pessoa para que ela saia e dê lugar a outra, né? Então, o município ele não tem condição mais de suprir construções, né? Antigamente, aquela coisa de BNH, CDHU, aquelas coisas, né? Aqueles condomínios, aqueles conjuntos todos, não existe mais essa realidade no Brasil, só a nível de união, né, federal, financiado pela Caixa Econômica, que são números pífios, né, diante da demanda que nós temos. O município não tem esse recurso, então a locação social seria uma maneira de mitigar, e se você me permite, estou delongando demais, mas é importante falar disso. Fique à vontade. No centro de Campinas nós temos os vazios urbanos, né? Em Campinas é estimado que nós temos mais de 50 mil imóveis vazios e 40 mil pessoas na fila da Coab. Então nós temos mais imóveis vazios do que pessoas na fila da Coab, ou seja, claro que a maioria desses imóveis não são residenciais, comerciais, industriais, muita coisa, mas se for metade e a gente conseguir reverter isso para essas pessoas que estão na fila, a gente já vai resolver 80% do problema, né? Então falta vontade política, falta a prefeitura entrar de cabeça e querer resolver o problema. Ô, vereador, eu concordo com o senhor, acho que seria excelente, né? Parece que a solução é tão fácil, né, Renê? Mas no mundo político nem tudo é fácil, né? E a burocracia brasileira exatamente. também, né? E essa questão também, né? Que outro dia, até a semana passada, a gente estava conversando sobre isso, que assim, entra um governo, sai outro governo, um não dá continuidade para o outro, porque eles não estão preocupados com a cidade, né? Porque se é a cidade, a gente está fazendo para a cidade. Então, se o Paulo Gaspar teve uma ideia bem legal e ele desenvolveu essa ideia na gestão dele, o Renê vai assumir no próximo mandato, poxa, essa ideia foi legal, não é minha, mas eu vou dar continuidade. Claro. Porque não é pelo Paulo Gaspar, não é pelo partido do Paulo Gaspar, mas é pela população. É a população que me elegeu e é por essa cidade que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu acho que, no mínimo, deveria pensar. Eu sei que tem as alianças, que tem o pedaço de bolo de cada um, mas, acima de tudo, deveria pairar isso. Agora, bacana essa ideia aí e todas essas possibilidades de reinserir essas famílias que querem ao convívio social, mas e os dependentes químicos? Não adianta você colocar ele numa casa, não adianta você dar R$600 para ele, porque esses R$600 para ele você deu de manhã à tarde já não tem mais. Como que a gente pode fazer? Tratamento, existe essa possibilidade? Existe, pelo menos, essa pretensão de se fazer alguma coisa por essas pessoas que estão ali já escravas do vício? Como eu disse, o atendimento já existe à disposição para quem queira, tem tanto o Paderodo para uma internação mais crônica, tanto quanto os CAPs, que atendem para aquelas pessoas que têm uma certa autonomia, vamos dizer assim, né? Então existe. O problema é que essas internações, você fala muito de internação compulsória e tal, ele não resolve o problema, porque o compulsório, ou seja, o obrigatório, a pessoa querendo já é tarefa hercúlea, né? Ela querendo, porque ela assim, se eu quiser, eu sou um dependente hoje, se eu quiser sair dessa vida e abandonar o vício, eu vou ficar pro resto da vida, todos os dias me policiando. Bastou uma caída aí, eu já entro de novo no problema. Então, assim, já é difícil quando você tem a sua vontade e, claro, você tem que ter uma vida
estruturada para você aguentar a pressão. Esses caras que estão na rua, eles praticamente, esses 85% que eu falei, eles já jogaram a toalha, né? Já se acostumaram, já se adaptaram. Então, você simplesmente, essas pessoas não têm praticamente solução. A gente não pode falar que é 100%, mas os serviços estão aí, falta a pessoa querer. Se você internar compulsoriamente, não vai adiantar, porque esse tratamento ele só desintoxica o corpo, o organismo. O problema dela está na mente, o problema dela é emocional. A causa do problema está nos laços familiares. Você não vai resolver aí. Não adianta você tirar. A droga é a cereja do bolo, é a fuga, né? Não é a causa do problema, é a consequência. Então, se a pessoa não quiser, você não vai resolver esse problema, né? Então, por isso que eu acho que o mais importante é você trabalhar na causa, impedir que mais pessoas entrem para essa situação, porque quando ela vai e fica um tempo na rua, ela cai de uma vez e vira um problema crônico. Agora, quem já está no problema crônico, infelizmente, a gente não tem muitas esperanças, a gente tem que estar sempre tentando retirar, mas os números dizem aí que não tem muito sucesso. E sempre desemboca na área de segurança pública, infelizmente, que cometem aí os pequenos delitos, os pequenos furtos, né? O que tem prejudicado a área comercial dos antigos centros, vamos colocar assim, das grandes cidades. Falando em antigos centros, já assisti a outro dia uma entrevista do prefeito de Portland, nos Estados Unidos, que é uma cidade pequena, e ele trabalhou muito bem esse lance dos vazios, ou seja, lá existiam prédios e ele faz essa recuperação dos centros antigos. Aí ele disse até na entrevista que como fazer isso? Trazendo vida para o centro, recuperando esses prédios, esses vazios com pessoas, mas também dando a eles a geração de emprego e renda, dando a essas pessoas bares para ter uma vida noturna, pubs, enfim, tudo que gira em torno da economia. Então ele falou, em Portland, por ser uma cidade pequena, eu consegui fazer isso, mas em Nova York já fica um negócio mais complicado. Até que o prefeito de Nova York, em alguns galpões que existiam também lá, o que é que ele fez? Ele retomou os galpões para Nova York, que estava sob a tutela, acho que do Estado, da Federação, porque ela é diferente daqui do país, né? Sob o Estado de Nova York. Ele tomou esses galpões e implementou startups, ou seja, hoje ele cria geração de emprego e renda para a juventude de 16 a 22 anos, é o que pode ficar dentro do galpão, explorando o espaço para que eles possam gerar emprego e renda, e geraram muitas startups ali em Nova York. Quer dizer, o problema existe, mas as soluções também, né? Exatamente. É um problema de longo prazo, as soluções é de longo prazo, mas tem que começar agora, né? Então sempre foi muito mais, qualquer área, em qualquer situação, mais barato você trabalhar na prevenção do que na remediação do problema, isso é fato. Então o custo social que nós pagamos historicamente no Brasil, em qualquer situação, qualquer governo, pela negligência dos nossos governantes, né? Por só olhar para o seu umbigo, para governar para as elites que existem, seja empresarial, política, seja qual elite for, mas sempre tenha lá uma pequena minoria que se beneficia do governo e a grande maioria ali deixada de lado. Então, isso, historicamente, vai se tornando no que a gente está vendo hoje, e, infelizmente, a população, falta empatia para ela e falta conhecimento, né? Claro que ela está vendo ali, pessoa que mora no centro ou que tem comércio no centro, ela está vendo ali o cara fazendo as necessidades dele na porta dela, o cara pedindo dinheiro toda hora. A vida fica um inferno, realmente, da pessoa comum que trabalha, que precisa gerar sua renda, mas ela precisa entender a complexidade do problema e que não adianta só querer mandar os caras para o espaço ou jogar numa fazenda lá e trancar todo mundo, como antigamente fazia, né? Botava todo mundo no manicômio e dava um fim neles. E hoje, faz 20 anos, teve a reforma antimanicomial, isso não pode mais, existe uma Constituição que garante o direito de ir e vir, e se a gente for querer deixar de ser hipócrita, na verdade, a nossa sociedade é hipócrita, eles são o espelho daquilo que nós construímos ao longo dos tempos. Verdade. Né? Sem entrar no mérito da questão. Então, esse é um problema nosso, é um problema da sociedade. E sempre que a gente virar e fazer de conta que não existe, querer jogar para debaixo do tapete, mais dia, menos dia, a coisa estoura em algum lugar e o problema aparece. Então tá aí, na nossa cara, mostrando as falhas que nós temos que corrigir. Se a gente não pensar no longo prazo, se a gente não pensar com empatia, se a gente não pensar na desigualdade social,
esse problema só vai aumentar com o tempo. Então, esse exemplo que você deu em Portland é o que tem que ser feito, a única coisa que precisa ser feita é vontade política, esforço, trabalhar na causa do problema, só que a solução vai vir ao longo das gerações. Agora, vereador, você até estava dizendo aí, né, do descontentamento que alguns moradores podem ter. Esmola, dar ou não dar esmola? Os serviços são eficientes, tá? Então, se você tiver aí todos os telefones de atendimento, SOS Rua, assistência social, GM, PM, SAMU, etc., todos que tem aí disponíveis, você, fulano, está precisando disso, daquilo, tem os abrigos, tem os albergues. Agora, é uma coisa muito pessoal, né? Dependendo da situação, da pessoa, você que vai sentir no teu coração o momento, né? A gente não pode generar, não dê ou dê sempre, né? Claro que a maioria das vezes a gente acaba mal acostumando as pessoas, mas se você não der também, elas vão arrumar dinheiro de outra forma, porque elas não vão abandonar o vício, então elas vão roubar cada vez mais para conseguir o dinheiro, vão tentar de outras formas, né? Se você não der esmola, então não tem como fugir do problema, e aí fica uma questão pessoal mesmo. Mas aí eu vou dar um exemplo agora que aconteceu aqui com um amigo meu, parente meu, vou dizer assim. Ele tem uma empresa, né, já é consolidado, uma empresa, né, e ele passava no semáforo todos os dias. Esse mesmo rapaz todos os dias pedia, né, esmola para ele, moeda e tal. E um dia ele tirou o cartão, ele falou: tá aqui meu cartão, me procura, vou te dar um emprego. O cara foi até a empresa dele. Ele empregou o rapaz, segunda, terça, na quarta-feira, esse rapaz estava reunido com todos os funcionários, reclamando que onde já se viu entrar às 7 da manhã, sair às 5 da tarde e receber aquele salário que ele ganhava muito mais no semáforo e abandonou o emprego. Quer dizer, então o problema, né, não é só a questão, é questão do querer também, da vontade da pessoa em ter essa responsabilidade. Mas aí vamos voltar lá naquele assunto. Fomos nós quem criamos esse monstro e agora nós temos que ter a solução para que ele possa, né, ser sanado. Perfeito, Renê. A gente vê a fotografia do momento, o cara se tornou nisso. Mas o que ele passou para se tornar isso, né? O que ele passou é um problema estrutural. Eu, você, nós aqui talvez tivemos uma boa família, boa educação, saúde, tivemos condições, de certa forma privilegiados pelas circunstâncias, e uma grande maioria não teve essas condições. Então, uma das coisas que eu defendo como pessoa e como político é igualdade de oportunidades. Claro que não existe igualdade de pessoas, cada um é diferente do outro, cada um tem seu potencial, sua vocação, mas oportunidade, ou seja, a gente tem que ter a mesma chance de largar do mesmo lugar. Tem que ter educação de qualidade, saúde de qualidade e oportunidades para todos os cidadãos que queiram trabalhar, empreender e estudar, né? E hoje, infelizmente, a gente não tem. Né? Infelizmente, se a gente pegar o PISA hoje, quem está no ensino particular fica em 4º lugar no PISA. Quem está no ensino público, isso no Brasil inteiro, fica em 67º. Então, é uma diferença muito grande, né? No Brasil, estou falando desses dados só do PISA, ou seja, na educação. Tem 1 minuto e meio para a gente encerrar. Noêmia, tem mais alguma pergunta para o nosso vereador Paulo Gaspar? Não tenho, não. Não? Acabou? Podemos encerrar? Podemos. Vereador, então, suas considerações finais. Muito obrigado por participar aqui do Alerta em Debate, trazendo esse assunto importante, não só para a população de Campinas, como nós dissemos aqui, mas para todo o Brasil que nos assiste. Eu agradeço o convite, poder participar com vocês, um assunto tão importante quanto esse, tem muitos outros, né, que dizem respeito à vida de todos nós. Então eu parabenizo vocês pelo trabalho, por levar informação aos cidadãos, e contem comigo aí sempre que precisarem na Câmara Municipal de Campinas. E você também, quando tiver alguma coisa, algum projeto interessante, que eu sei que todos são, mas na maioria das vezes há uma grande discussão aí na Câmara Municipal implementado, pode nos avisar que a gente faz questão de anunciar toda a população de Campinas aqui. Obrigado, vereador, mais uma vez. Maravilha, obrigado, um abraço a todos. Boa tarde, está aí o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, que conversou com a gente hoje no Alerta em Debate. Noêmia, mais uma quinta-feira e nós vamos ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, Renê, mas a gente volta na próxima quinta-feira e todos os dias você está no ar a partir das 11 da manhã, trazendo todas as informações de Campinas
e de toda a nossa região aqui, que a gente tem uma região bem estendida, né? É, a gente fala de longe, de longe. 11 da manhã, então, amanhã estaremos de volta no Alerta Total. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Alerta em Debate até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.